Olá, tudo bem? Meu nome é Tarsila Lima e o objetivo deste canal é dar dicas e auxiliar gente que quer entrar para a fotografia profissional. Neste momento eu estou ofertando um mini curso, uma oficina que está amparada pela Lei Aldir Blanc. Eu fui um dos projetos contemplados no Cadastro Reserva, um concurso do governo do Rio Grande do Norte, em conjunto com a Fundação de Cultura José Augusto. No primeiro momento eu quero me apresentar para vocês, porque eu sei que muitos de vocês vão chegar aqui e não vão me conhecer. Então, meu nome é Tarsila Lima, certo? Eu tenho 29 anos, já trabalho e estudo com fotografia há 4 anos e já trabalhei em cobertura de casamento, de batizados. E sobre os ensaios externos, eu já realizei ensaio de gestante, ensaio de casal, os chamados pré-wedding, né? Pré-casamentos, aniversariantes, 15 anos, 30 anos. Particularmente, eu gosto mais de fazer os ensaios externos, certo? Porque eu gosto muito de fotografar ao ar livre, na natureza, e eu acredito que ao ar livre as pessoas se soltam mais na fotografia. E nesse quesito eu acho mais interessante esta área de trabalho. Sobre minha formação e experiências externas, tudo começou no ano de 2013, na Universidade Federal, onde eu fazia o curso de Serviço Social, e por ocasião eu já estava interessada em fotografia, e nessa questão eu me inscrevi numa disciplina que não era obrigatória, né, optativa, de fotografia publicitária. Desde então eu comecei a gostar muito da área da fotografia e comecei a pensar na fotografia como uma profissão. Em 2017 eu me matriculei, iniciei os estudos na Universidade de Potiguar, no curso CST de fotografia. Ele ainda está incompleto, mas desde então eu já venho angariando várias experiências no ramo da fotografia, inclusive na universidade. Eu tive muitas experiências cobrindo os eventos de lá da universidade, os eventos de gastronomia e afins. No ano de 2019, eu também fiz outro curso, intensivo, foi um pouco menos tempo, foi menos de uma semana, com o fotógrafo Fred Filho, que é um fotógrafo renomado daqui do estado. Ele já vem de uma família de fotógrafos, o avô foi fotógrafo, o pai, a irmã também cada um no seu nicho. E ele é um ótimo fotógrafo de família e gestante. Ele faz fotos maravilhosas, incríveis. E ele já ele já tem mais de 20 anos de estrada na fotografia, certo? No mesmo ano, eu também participei de um concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte de fotografia. Nesse curso, você podia participar tanto com fotografia de celular, como fotografia na câmera. E eu usei a minha câmera. Minha foto foi uma das escolhidas para participar do concurso e foi uma das ganhadoras. Eram 3 ganhadores. Esta é a foto, certo, que ganhou no concurso. Foi escolhida pelo pessoal da curadoria da universidade e ganhou o prêmio. O prêmio ele foi um vale-compras na editora da universidade. E, bom, sobre essa fotografia, o que é que eu posso falar? Quando eu escolhi esse local para fazer a foto, eu pensei bastante na questão de o que a Universidade Federal representa, o que pode ser mais chamativo na universidade. E esse tridente, que é um marco da universidade, ele é muito representativo, porque é a primeira visão de qualquer pessoa que está entrando na universidade, passando na BR, e ela tem um significado ainda maior para quem é da universidade, porque ele significa a base do ensino, os três pilares: a pesquisa, o ensino e a extensão, certo?
E aí tem a parte da árvore, todos os galhos transpassando pelo tridente e tal, toda a visão, todo o olhar fotográfico, a linguagem e a composição, que são coisas que vocês vão aprender durante esse curso, que eu vou falar mais detalhadamente ao decorrer do curso, certo? Dito isto, o que eu posso falar? Pessoas que também participaram desse concurso fotografaram com câmera ou com celular, não foi uma coisa fechada para quem tem câmera profissional ou não, certo? Várias pessoas participaram e o que é que eu quero frisar nessa parte? É justamente que você não precisa ter uma câmera profissional perfeita para você começar a fotografar. Você pode começar a fotografar usando a câmera nativa do seu dispositivo. Você pode começar a fazer tratamento de imagem usando o seu celular. Aplicativos que podem ser usados no seu celular. Tem aplicativos que você pode, por exemplo, também usar no computador. Mas nosso foco neste curso será justamente o celular. Inicialmente eu vou falar sobre câmeras, sobre objetivas, fotometria, tudo isso. Porém, o foco do nosso projeto é justamente você aprender a fotografar e a editar no seu celular, certo? Concluindo isto, onde vocês podem me encontrar? Eu tenho uma página no Facebook, Tássila Lima Fotos. Tenho no Instagram o meu perfil pessoal, que é tassila.lima, o arroba, e o meu perfil profissional, que é o arroba Tássila Lima Fotos, certo? No Twitter você também me encontra pelo arroba Tássila Lima _ e aqui no canal do YouTube, Tássila Lima. Eu já quero me adiantar e pedir a vocês que se inscrevam, que ativem o sininho, certo? Compartilhem com pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo, que se interessam pelo conteúdo. Comenta alguma dúvida, eu vou esclarecer tudo, certo? Até porque nós temos o grupo do Telegram, temos o e-mail, então vocês podem entrar em contato que todas as dúvidas serão devidamente resolvidas. Oi gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de iniciação a fotografias com o celular. Mais uma vez eu gostaria de lembrar que esse curso só pode ser realizado graças ao concurso público do governo do Rio Grande do Norte, em conjunto com a Fundação de Cultura José Augusto, apoiados pela Lei Aldir Blanc. A aula de hoje é um pouquinho mais extensa do que as outras aulas, porque ela tem bastante conteúdo e são coisas muito importantes, que eu não podia simplesmente cortar, limar do nosso conteúdo hoje. Então, talvez a aula fique um pouco mais longa, mas não me abandona, fica aqui até o final, você vai ver que vai valer a pena. Aproveita, já se inscreve, comenta no meio da aula enquanto você estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, eu vou responder, estou pronta para respondê-las. E é isso, vamos para nossa aula sobre linguagem e composição fotográfica. O que é a linguagem fotográfica, Tássila? Eu te respondo. É um conjunto de fatores que somados fazem a fotografia ser o que ela é. Além de alguns meios técnicos que ajudam a expressar melhor suas ideias. Resumindo, a linguagem fotográfica, ela é o olhar do fotógrafo. E é isso que diferencia um fotógrafo amador de um fotógrafo profissional com uma agenda cheia, com vários clientes. Entre os fatores técnicos eu posso citar uns 3 aqui, rapidinho para vocês. A configuração da câmera, que é muito importante, a iluminação e os elementos da linguagem fotográfica. O olhar fotográfico ele se refere à visão de mundo do fotógrafo. Isso significa que um profissional com uma visão diferenciada, ele é capaz de enxergar o que outras pessoas não enxergam, o que elas não conseguem. E é isso que faz toda a diferença quando se trata da fotografia. O que você consegue enxergar, o que você vê e como você consegue expressar isso é o que faz a sua fotografia o que ela é. É o seu diferencial.
Algumas dicas eu vou dar aqui algumas dicas para aprimorar o seu olhar fotográfico, certo? Luz. Óbvio que sem luz não há fotografia. Então, como sabemos, você precisa prestar muita atenção à iluminação, já que a luz é o elemento primordial para uma criação da fotografia. Brinque com a luz, brinque com as sombras, faça um jogo entre elas. Você vai ver que possivelmente vão sair muitas fotos bonitas, autênticas e criativas. Essa imagem foi uma pesquisa muito rápida que eu fiz no Google. E você encontra fotografia, luz e sombra. Pode colocar, você vai encontrar. Muito fácil. Tem muita foto bonita, muita mesmo. Eu lembro que quando eu estava começando a experimentar mudar de a luz e sombra, eu peguei uma toalha de mesa, toda rendada, branca, e eu sentei na cama, o fundo na parede era a parede branca normal. Eu peguei essa toalha de mesa, toda rendada, cheia de buraquinho, coloquei por cima da minha cabeça, certo? Como se fosse um véu. E peguei a câmera e direcionei ela na minha frente. Quando eu fiz a foto, ao lado tinha uma janela, ao lado do quarto, né, tinha uma janela onde passava a luz natural. Eu não usei luz artificial. Então, essa luz caía sobre o pano da toalha de mesa e fazia uns desenhos muito bonitos. Uns desenhos das sombras muito bonitos. E eu comecei a gostar, comecei a brincar, experimentar e me soltar mais com a questão das luzes e sombras. Eu acho que essa dica é muito válida para quem está iniciando, para quem ainda está com receio de como iniciar na fotografia. Brinque bastante, aproveite, faça bastante experiências. Se você não tem a câmera, não se desespere. Como eu disse no começo da nossa primeira aula, não se desespere. Não fique preocupado de, não tenho uma câmera para fazer umas fotos legais. Testa com seu celular, configura seu celular de formas diferentes, tenta várias poses diferentes, ângulos diferentes. Você vai ver como com o celular é possível fotografar bem. A segunda dica que eu vou te dar hoje aqui é você estudar outros fotógrafos. Você vai procurar um fotógrafo e você vai utilizar o trabalho dele como base para o seu próprio trabalho. Eu não estou falando de copiar não, hein? Nada de copiar, nada de plágio aqui. Você vai se inspirar. Você vai olhar a imagem daquele fotógrafo, o que ele fez, e ali você vai ter uma inspiração para você criar suas próprias imagens. Na imagem do slide, eu coloquei um fotógrafo brasileiro que é renomado, eu amo as fotografias dele, que é o Sebastião Salgado. A terceira dica de hoje é encontre seu próprio estilo. Como assim? Eu sei que você vai dizer, Tássia, mas não é fácil eu descobrir o meu estilo de fotografar, o que eu gosto de fotografar. Então, por isso que eu digo, experimente. Faça todo tipo de fotografia. Por mais que você fale, aquele tipo de fotografia eu não sou bom, não vai ficar legal, eu não vou gostar. Vai por mim. Você nunca sabe até você tentar. Quando eu falei no começo, na apresentação, no vídeo da apresentação, que hoje em dia, meu trabalho favorito são os ensaios externos. E sim, sempre foram. Fotografar ao ar livre sempre foi meu xodó. E que eu gosto muito de fotografar casais e gestantes, é verdade. São estilos que eu nunca imaginei que eu procuraria e que eu gostaria de exercer aquilo ali. Eu sempre gostei de fotografar paisagem, animais, as árvores, o céu. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar de fotografar um casal, fazer um pré-casamento, como a gente chama, ou um ensaio de gestante.
Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto até quando eu tiver experiência, quando eu fui chamada para isso. Então você nunca sabe até você testar. Teste de tudo na sua fotografia. Não, nesse momento não há certo nem errado. Você vai testar até você aprender e você descobrir qual é o seu estilo próprio. Eu, por exemplo, sou apaixonada por fotografia em preto e branco. Eu amo fotografia em preto e branco. E muitas pessoas não gostam, não sentem a mesma coisa que eu ao ver uma foto em preto e branco. Por exemplo, essa imagem na tela, no slide, é uma imagem minha, simples, é uma flor que eu fotografei na universidade, lá na Universidade Federal, com o celular. E em preto e branco, né? Que foi a edição que eu fiz. Mas pra mim, a fotografia preto e branco, ela tem um peso maior. Ela passa um sentimento maior. E é isso que você vai procurar ao tentar encontrar o seu próprio estilo. Certo? Sempre pratique. Logo, logo você vai desenvolver a sua própria maneira de fotografar e de editar suas fotografias. Agora a gente vai falar um pouco sobre os elementos da linguagem fotográfica. Mas antes, eu quero só te pedir desculpa, porque quando eu comecei a gravar, começou uma chuva torrencial. Então, se você ouvir algum ruído, algum chiado, provavelmente é da chuva, tá certo? Então eu já peço desculpas, mas eu prometo que o conteúdo vai estar ok, tá bom? 100%. Voltando ao nosso tema, os elementos da linguagem fotográfica. São vários os elementos que constituem a linguagem fotográfica. Planos, foco, movimento, forma, ângulo, cor, textura, iluminação, aberração, perspectiva, equilíbrio e composição. Olha só o tanto de conteúdo que a gente tem nessa aula de hoje. Os planos, eles são o corte e o enquadramento. Ele é o distanciamento da câmera em relação ao objeto que será fotografado. Lembrando da organização dos elementos internos de enquadramento, né? Há 3 grupos de planos: os planos gerais, os planos médios e os primeiros planos. O grande plano geral, ele é o plano onde o ambiente é o elemento principal. A área do quadro ela é preenchida pelo ambiente. Ele deixa apenas uma pequena parcela de espaço para o sujeito. O sujeito vai estar bem minimizado no grande plano geral. Ele possui um valor dramático e pode enfatizar a dominação do ambiente sobre o sujeito, ou até mesmo a solidão. Ele pode expressar algo bem pesado, bem dramático mesmo. No plano geral, o ambiente e o sujeito, eles dividem o quadro. Há integração entre os dois e possui valor descritivo. Situa ação, ambiente e sujeito. A dramaticidade consiste na relação entre o sujeito e o ambiente. O plano geral, ele é bem comum nas fotografias que nós fazemos quando vamos viajar. Estamos lá turistando e a gente quer fazer a foto mostrando o ambiente, mas que mostra o nosso corpo inteiro também. Então, é um plano até comum. No plano médio, o sujeito preenche o quadro. São bastante descritivos e, diferente do plano geral, descrevem apenas a ação e o sujeito. Eles vão dar foco na pessoa, no sujeito. O primeiro plano, ele enquadra o sujeito, dando ênfase no rosto. A função principal deste plano é registrar a emoção da fisionomia. Este plano isola o sujeito do ambiente. O plano detalhe, ele vai além. Ele isola um detalhe do rosto do sujeito. É um plano de grande impacto, justamente pela ampliação gerada, que normalmente não percebemos a olho nu. O plano destaque pode
O plano destaque pode chegar até mesmo a formar formas abstratas. Ele pode ser um zoom tão grande que você às vezes vai ter dificuldade de descobrir o que é aquela parte do corpo da pessoa. O foco. O foco, desfoque ou profundidade de campo, já citada numa outra aula aqui, fala sobre a profundidade de campo. Agora a gente vai estudar ela. É o controle da localização e da quantidade de elementos que vão ficar nítidos na sua foto. Pode-se dar ênfase a um elemento da fotografia, sendo o mesmo o ponto de maior nitidez do quadro. Esta escolha depende do fotógrafo. A pequena falta de foco dá uma suavidade na fotografia. Já ao contrário, uma maior quantidade de nitidez serve para demonstrar a rudeza ou a brutalidade da realidade. O movimento, ou a estaticidade. Capturar ou não o movimento fica a critério do fotógrafo, pois certas imagens têm seus objetos principais realçados quando estão em movimento. Lembra da foto da cachoeira? Que coisa linda aquele movimento da água, parecendo um véu de noiva? Pois é. Às vezes o movimento ele é o principal elemento da foto. Então é isso que acontece. Por outro lado, algumas vezes a imagem possui maior força na estagnação, na estática alcançada pela câmera, aquele movimento congelado. A forma ou o espaço. Não diz respeito apenas ao contorno, longe disso, mas ao modo do objeto ocupar o espaço. Alguns truques visuais podem fornecer até uma sensação tridimensional, tais como a forma como as imagens são compostas, os efeitos da perspectiva e a relação entre os objetos longe e próximos. Ângulo ou posição da câmera. A câmera pode ser direcionada na mesma altura do sujeito, acima dele ou abaixo. Ao fotografar de cima para baixo, o chamado plongé ou mergulho, ou de baixo para cima, o contra-plongé ou contra-mergulho, deve se preocupar com a impressão subjetiva causada por esta visão. Vem cá que eu te explico mais. No ângulo plongé. Na posição mergulho, a câmera tende a diminuir o sujeito em relação ao espectador, e ela pode significar derrota, submissão, fraqueza ou opressão do sujeito. Perceba que quando fazemos uma foto de uma criança de cima para baixo, ela parece muito mais frágil e muito mais infantilizada. No contra-plongé, na posição contra-mergulho, pode ressaltar a sua força, a sua grandeza, o seu domínio. Eleva o sujeito. Cor. Gradação de cinzas e cores. Pode ser usada sobre um cuidadoso controle estético. As cores, elas trazem uma proximidade com a realidade. Como eu estava falando anteriormente, que eu amo fotografia preto e branco. E muitas pessoas não se identificam com ela, preferem as cores. Por quê? Porque elas preferem essa proximidade da realidade. A fotografia preto e branco, ela dá uma ampliação da imaginação. Essa ludicidade da fotografia preto e branco é o que me fascina. E você? Deixa aqui no comentário. Textura, impressão visual. Ela fornece substância, densidade e tato. Pode ser vista de forma isolada, pode variar de acordo com o ângulo dos cortes ou da luz. A eliminação da textura na foto pode causar uma distorção da realidade. E é muito importante para a criação do real na fotografia. Por exemplo, a textura do meu cabelo. Uma pessoa com cabelo cacheado tem a textura diferente de uma pessoa com cabelo liso. E você fotografar uma pessoa com cabelo cacheado vai dar uma diferença. Como assim? Como a textura é muito importante para a criação da realidade na fotografia, se você editar muito,
a sua fotografia com uma cacheada ou um cacheado, um crespo, vai dar aquela textura de quadro, sabe? Um quadro pintado numa pintura a óleo. Não vai ficar natural, não vai ficar real. E é sobre isso que a textura fala. Iluminação, sombras e luzes. A iluminação fornece inúmeras possibilidades ao profissional e está interligada aos outros elementos. Ela é um fator determinante para o clima da imagem. Como assim? Surpresa, suspense, sonho. Ela pode dar ênfase a um elemento. Aberrações ópticas e químicas. Elas podem ser causadas química ou oticamente. As deformações técnicas causam conotação muito marcantes. Já as deformações nas formas da imagem fogem à realidade e causam impacto. Há ainda a mudança de tons, de cores. Então você pode brincar bastante e variar muito nas suas imagens. Elas podem ficar totalmente fora da realidade, algo abstrato, ou você pode trazê-la cada vez mais próximo para a realidade. Perspectivas, as linhas. Elas auxiliam na indicação da profundidade e da forma. Criam uma ilusão de espaço tridimensional. É determinada por um ponto de convergência que centraliza a linha principal da fotografia, ou as linhas principais da fotografia. Composição e equilíbrio. Balanço, arranjo visual dos elementos. A composição se trata do arranjo visual de todos os elementos da fotografia. O equilíbrio se forma pela interação destes componentes visuais. O equilíbrio não depende dos componentes individualmente, mas do peso que o profissional dará a cada um. É muito individual. Cada fotógrafo vai ter a sua composição, o seu equilíbrio, o seu estilo. Por isso que é tão importante que vocês continuem sempre exercitando, sempre tentando, sempre praticando, porque com isso você vai chegar cada vez mais próximo do que você almeja. Então, gente, a aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, teve um pouco mais de conteúdo, mas eu espero que vocês tenham assistido até o final, tenham me acompanhado até o final e que voltem aqui amanhã, porque nós vamos ter amanhã, na aula 6, a teoria da fotografia com o celular. Nós vamos entrar na fotografia com o celular e nós vamos aprender o passo a passo. Eu espero vocês amanhã, então curtam o vídeo, deixem suas dúvidas aqui nos comentários, seus elogios, suas críticas, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder as próximas aulas e compartilhem com seus amigos ou com pessoas que vocês acham que vão se interessar nesse conteúdo, tá bom? Te espero lá!